Fala pessoal, Eloy por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema de hoje é Simples como um pescador. Eu quero ler para vocês um texto que está em Atos, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe, eu estava refletindo no livro de Atos, li recentemente esse livro, eu aconselho todo mundo a ler o livro de Atos, é um livro cheio de conhecimento, cheio de riquezas, cheio do poder de Deus. E esse texto ele me chamou a atenção, porque Jesus já tinha ressuscitado, mas ele deixou uma missão para os discípulos. Pregarem o evangelho a toda criatura, irem até os confins da terra, curar os enfermos, espalhar o evangelho. E ele deixou essa missão e falou que eles fariam obras ainda maiores. E essa palavra está para a gente até hoje. É para todo mundo que crê em Jesus. E esse texto ele me chama a atenção porque Pedro e João, eles estão subindo para o templo e tem um aleijado pedindo esmola. E eles falam para ele, olha, a gente não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ali eles fazem uma cura. E aquele aleijado ele passa a andar, ele é curado naquele momento. E essa cura, ela gera uma perseguição na vida de Pedro e João. Porque as pessoas veem aquele homem andando e falam, quem fez isso? O que aconteceu? Tu não era aleijado? Então começa um alvoroço na cidade. E as pessoas ficam, quem que fez isso? E eles começam a perseguir Pedro e João. Eles começam a questioná-los, eles começam a interrogá-los, eles começam a caluniá-los. Então, toda vez que algo grande acontece na sua vida, a primeira coisa que a gente aprende, toda vez que Deus manifesta um milagre, manifesta a glória dele na nossa vida, isso gera perseguição. Se você tem feito aquilo que Deus te mandou, se você tem andado no caminho da direção que Deus te deu, pode ser que esteja se levantando coisas para te parar, pessoas para te parar. Algumas perseguições podem estar se levantando na sua vida, mas se mantenha firme, assim como Pedro e João. Eles tinham uma ordem de Jesus. Você também tem uma ordem de Deus para a tua vida. Deus mandou você fazer algo. Deus tem uma missão para você. Então vai se levantar sim, caluniadores, perseguição, problemas, mas você continua firme, porque você está no caminho certo. E aí vai chegar no capítulo 4, Pedro e João eles são levados ao Sinédrio. Essa perseguição ela ficou tão grande que eles foram levados para o tribunal. Sinédrio era o tribunal da época. E ali eles são colocados diante dos fariseus, diante dos mestres da lei, dos juízes, dos políticos. Ali estavam as pessoas mais importantes de Israel. E eles são questionados. E eles começam a ser questionados, só que eles têm resposta na ponta da língua. E eles começam a falar com ousadia. Eles começam a pregar e falar sobre Jesus. E eles falam com coragem, como quem tem autoridade. E os mestres da lei ficam impressionados. Falam, cara, não é possível, esses caras são homens comuns. Como o versículo vai dizer, são homens comuns e sem instrução, são dois pescadores. Eles são simples como os dois pescadores, mas a diferença é que eles são cheios do Espírito Santo. E ali, mesmo na simplicidade deles, Deus não deixa de usá-los. Então ali, diante do Sinédrio, eles puderam falar da palavra de Deus e todos reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, sabe, Deus não precisa da nossa capacidade, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso network. Sabe o que Ele precisa? Do nosso posicionamento. Estou falando que você não precisa estudar, que você não precisa se esforçar, mas Deus vai te usar do jeito que você é. Deus vai te usar na sua simplicidade. Deus não vai fazer coisas que você está achando às vezes muito grandiosas, que você precisa chegar num nível muito elevado. Não, não. Deus escolheu 12 pessoas comuns para andarem com Ele. Um ainda não quis continuar, mas Ele escolheu ali homens comuns, pescadores, pessoas que estavam ali à margem da sociedade. Ele falou, não, eu vou com vocês, para vocês verem que a capacidade não vem de vocês, a capacidade é minha. É Deus quem capacita. Então você, na sua simplicidade, na sua humildade, no seu jeito, com aquilo que você tem nas mãos, você pode cumprir aquilo que Deus te chamou. Basta você ser simples, como esses dois pescadores que nos ensinaram muito nessa passagem. Essa foi a palavra. Se você gostou, mande esse vídeo para alguém, para um amigo que está precisando saber que na simplicidade Deus vai te usar, vai usar ele também. Mande para alguém aí que está precisando. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.